E o último versículo que ele deu foi o 12. É a mesma coisa quando um homem bem bravo manda um recado para o outro: ó, fulano, eu fiz de tudo, você não se tocou, agora se prepara. Ele está mandando se preparar para ter uma chance ou se preparar porque vai arrebentar? Vai se arrebentar. O Senhor fez tudo isso com esse povo e o povo ainda não se converteu, e foi no final que o Senhor falou essa palavra. No final ele falou: então agora prepara-te, Israel, para encontrar-se com teu Deus. Já fiz tudo que você tinha que fazer e você não se converteu. Não se converteram, agora prepara-te para encontrar comigo. Será que se você continuar, nós não vamos continuar para adorar. Mas se nós continuarmos, nós vamos ver que o prepara-te aí para encontrar é porque vai ser arrebentado, não é porque vai ter uma chance. Acabou. Não é assim. Se prepara que se você estiver preparado, você vai ser arrebatado. E se você não tiver, você vai ficar. E não tem nada de arrebatamento aí. Chegou o fim, eu dei toda a chance e pronto, agora chegou o fim, comigo já não tem mais chance. Versículo 13, só para a gente concluir. Porque eis aqui o que forma os montes. Deus falando, né? E cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, e que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Quer dizer, ele está falando dele, né? Está aqui, ó. Está aqui o que fez isso. Isso é uma maneira de rir. Está rindo deles. Tá. Então, nós estamos falando de salmos messiânicos, salmos reais e messiânicos. Então, o Salmo 22, nós estudamos ele um pouco na aula passada. Isso. Salmo 22, verso 1. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Quem disse isso? Jesus na cruz do Calvário, não foi? Então esse salmo, ele aponta diretamente para Jesus, é um salmo messiânico. Você leu o versículo 1? Leia o 2. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves de noite, e não me tenho sossego, Tem um versículo desse salmo que fala que olham para ele e meneiam a cabeça. Vê se o senhor encontra esse versículo aí. Olham para mim e meneiam. Versículo 7. 7. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confio no Senhor, que eu livre-o, pois nele tem prazer. Lembra que lá na cruz eles falam para Jesus assim: eles olham para ele, balançam a cabeça com quem diz: meu Deus, que coisa, olha aí o estado do homem que curava, que disse que ia salvar o estado dele. Olham para ele e meneiam a cabeça. Ou seja, esse versículo 7 aí também é uma profecia de algo que aconteceu. Todo o Salmo 22 é um salmo messiânico, profético, mas alguns versículos são mais claros ainda. Dá para perceber claramente aí, a gente que está falando de lá, quando o povo olhou para ele e falou: sua cabeça? Sim. Desce daí da cruz, se você descer, nós creremos. Dá para perceber isso bem claramente? Então vai para o 14. Versículo 14. Isso. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Esse Salmo 22, 14 é o atestado de óbito de Jesus. Fala do que Jesus morreu. O meu coração se derrete como cera. Pois é, a cera lá daquele lado, lá no mundo, cera dessa região onde Jesus foi crucificado, não é igual essa cera daqui que você põe fogo nela, ela derrete. A cera lá, ela, segundo os pesquisadores, ela faz igual quando você coloca fogo numa garrafa PET.
ela incha e depois ela explode. A tradução melhor seria: o meu coração explode como cera. Ataque cardíaco fulminante. Por quê? Porque ofereceram duas bebidas para Jesus na cruz. Uma, quando ele chegou, eles ofereceram o vinho, o tiroche, que é um vinho que ele diminuiria a dor. É um vinho que eles davam. Anestésico. Eles davam para toda pessoa que ia ser crucificada. Porque a pessoa que ia ser crucificada xingava a Deus, xingava César, xingava os soldados, xingava todo mundo de tanta dor. Então, para eles não ficarem ouvindo tanto xingamento, eles davam o vinho. Jesus, quando experimentou, e ele conhecia, ele sabia que era vinho, ele cuspiu, ele não bebeu. Mas lá no final da crucificação, o texto diz assim, e para que se cumprisse a profecia, ele disse: tenho sede, e lhe deram vinagre. E tendo bebido o vinagre, lhe rendeu o espírito. Que é a hora que o coração dele explode. Porque quem está furado não pode tomar líquido. Qualquer pessoa que trabalha no hospital, ou que já teve parente que foi furado de faca ou de tiro, sabe que o médico não deixa na água, o médico manda molhar um algodãozinho e passar na boca, porque se ingerir líquido é ingerir e morrer. Quando ele bebe o vinagre, o coração dele explode. É igual você faz uma cirurgia, né, professor? Também dependendo de se não tirar líquido ali, que muitas vezes sai com sede da sala e não tira líquido, né? No meu caso, teve cesárea, aí quando eu pedi água, porque está cortada. Elas moravam algodão e passavam no lábio. Toda pessoa que tem corte profundo, eu não sei exatamente porquê, eu não sou médico, mas a gente pode e deve se informar o porquê disso. A pessoa que está furada, cortes profundos, ela não pode tomar água, e ele bebeu o vinagre, o coração dele explodiu. Isso aí tem livros de médicos, legistas escritos dizendo que essa foi a causa morte de Jesus. Tá? Se fosse para colocar lá no atestado de óbito, colocaria ataque cardíaco fulminante. Colocaria as lesões que ele sofreu, tal, teve o lado furado, tal, colocaria todas as lesões, mas o dado final, a causa morte seria ataque cardíaco fulminante. Meu coração explode como cera. Versículo 24 do mesmo salmo. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. E por que as pessoas pregam que Deus virou o seu rosto para Jesus? Já ouviram falar? Por causa do nosso pecado, Deus virou o rosto para Jesus. Deus não virou o rosto. Pastor, quando Jesus está na cruz, que ele fala assim: por que me desamparaste? É o que isso aí? Eu devolvo a pergunta para você. Você nunca falou? Nunca se sentiu desamparado? Eu já perguntei para Deus: Senhor, por que me desamparaste? Isso não quer dizer que ele desamparou. De forma nenhuma. Você já achou que Deus te desamparou? Não. Nunca sentiu isso? Não. Assim, eu tenho certeza que nunca Mas na hora, assim, já se sentiu desamparado. Já sentiu assim? Já. Os irmãos acredito que também já passaram por essa experiência. Eu já passei. Mas estamos aqui. O que quer dizer que Deus não desamparou. Pois é. Então aconteceu o mesmo com Jesus. Jesus, como homem, sentiu-se desamparado e perguntou ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Só que no final, ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora atreva-se, ou nos atrevamos em nos comparar com Jesus. Você, no lugar de Jesus, entregaria o teu espírito na mão de um Deus que te desamparou? Se desamparou, não caiu. No final, ele notou que Deus não havia desamparado nada. Entendeu? Porque no final ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Qual de nós entregaria o espírito na mão de um Deus que desamparou? Eu não entregaria o meu.
sei lá o que ele está fazendo com o É Espírito. tipo um momento de emoção, porque como nós somos as emoções, assim, É. nós sentimos, nesse momento de emoção, eu me senti desamparada por Deus. Então, Isso. olha, por um momento de emoção, mas de repente, o meu espírito, como diz aquela memória, me traz a lembrança, tudo, e aí eu falo, mas mesmo assim entrego o meu espírito em tuas mãos. Tipo isso, Só tirar o mesmo assim, tá? Que esse assim, aí pega meio mal. Assim, entrego o meu espírito nas tuas mãos. Tira o mesmo assim, porque mesmo assim pega meio mal. Tá. Mesmo assim denota uma dúvida. Entendeu? Entendi. Então esse é um salmo messiânico, nós estamos falando de salmos reais ou messiânicos, que esse salmo fala da crucificação do Messias. Tudo bem? Tudo bem. Posso passar para o próximo? Sim. O Maurício está com uma carinha meio de apavorado, quer perguntar mais alguma coisa, Maurício? Pode ficar à vontade. Não, é que a gente não, deixa eu Não, entendi. deixa não. Não, mas eu entendi bem o que o senhor quis dizer, porque Jesus estava ali como homem, né? Como Sim. homem mesmo. Então, nessa condição de homem, ele sentiu essa. E ó, eu vou A além. gente sente hoje. Sabe aquela história? Pois não. Que eu não falei para ele, porque Jesus estava como. É como a gente sente hoje, dependendo da nossa situação, da nossa emoção de hoje. Você entendeu? Vou te falar no meu caso, da minha experiência, a perda de um filho. Que emoção mais difícil é essa? E tem um dia que eu olhei para o céu e perguntei para ele. Então, nesse momento depois vem a lembrança, né? Vem a lembrança, peraí, lembra-te lá, como você chegou até aqui, quem foi que te trouxe, momentos difíceis. Então, eu creio que Jesus, desse lado, o homem dele é como eu, como você hoje, dependendo das nossas emoções. Eu não vou contar a minha, porque vai expor uma outra pessoa e ficar ruim. Mas se fosse uma coisa, se fosse expor somente a mim, mas no meu caso expõe uma outra pessoa, eu prefiro. Mas saibam que foi algo bem terrível, bem terrível. Imagine um homem do meu tamanho, embora o tamanho não é documento, mas é mais feio, né? Quando o camarada é maior, é mais feio. Imagine um homem do meu tamanho deitado no chão e urrando igual um animal. Tanta dor. O rei de dor foi um animal. Mas como envolve uma outra pessoa, eu prefiro não falar. Cânticos de lamentação. Então nós vimos salmos reais e messiânicos. Cânticos de lamentação individual e nacional. Então vamos lá. Salmo 3, verso 5. 3, verso 5. E eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não é bem uma lamentação, é uma glorificação. Salmo 7, verso 1. Salmo 7, verso 1. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que perseguem-me e livra-me. Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento. 2. Que pensam mal no coração, continuamente, e se ajuntam para a guerra. Abusam as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Olha, ele se lamenta pedindo proteção, tá vendo? Vamos continuar um pouco mais por conta do horário. Salmo de penitência, Salmo 6. Salmo 6.
tua ira, nem me castigues do teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar na minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Para aí, isso aí que vocês vão aprender mais adiante, isso é uma figura de linguagem que estão usando chamada hipérbole, ou exagero. Não é literal, porque como é que a camarada vai conseguir chorar até a cama nadar nas lágrimas? Então vocês aprenderão lá adiante, numa matéria chamada hermenêutica, aprenderão sobre figuras de linguagem, tá bom? Essa figura de linguagem aí é uma hipérbole ou exagero. Ela tem dois nomes, hipérbole ou exagero. Mas está vendo que ele tá se penitenciando, ele está se confessando, por usar uma linguagem católica, diante de Deus. Vejamos então Salmo, e aí no slide tem outros para vocês estudarem em casa, tá? Eu estou lendo poucos, que nós já fizemos uma aula de Salmos, hoje nós precisamos encerrar. Então vamos lá. Salmos de Deus, de devoção, adoração, louvor, ação de graças. Salmo 8. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Adoração. Oi? Versículo você dá? Versículo 2, né? Termina 2. O 2 terminou. Então vamos lá. É um salmo de adoração, não é? Salmo 8 não está falando de adoração? Agora vejamos, salmos litúrgicos. O que é um salmo litúrgico? É um salmo que é lido na liturgia, que é lido durante o culto, durante o ritual, né? Por assim dizer. Então leia para nós, Salmo 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Então, é um salmo que se lê nas liturgias. Ainda hoje se lê nas sinagogas, no culto judaico, se lia no templo. É um salmo litúrgico. É igual a passagem da Santa Ceia. É uma passagem que toda a Santa Ceia nós lemos.
É uma passagem litúrgica, faz parte da liturgia. Tá bom? Agora, olha, era aqui que eu queria chegar. Salmos imprecatórios. Não que os outros não sejam importantes, mas dada a polêmica que envolve esse tipo de salmos, tá? Salmos imprecatórios. Pois bem, então tem vários salmos imprecatórios. Aqui são citados alguns: 35, 58, 69, 83, 109, 137. São salmos imprecatórios. Os títulos dados aos salmos, conforme registrado no sumário, oferecem evidências adicionais ao vasto âmbito dos assuntos considerados nesses hinos antigos. Então, aqueles títulos que se colocam, alguns são muito antigos, são do século II, e são muito importantes, embora não façam parte do texto. Foi colocado depois, tá? Os mais antigos são do Salmo 2, são do século II. Os títulos dados aos salmos, conforme registrado. Opa, repetiu, né? Repetiu o slide. Merecem uma atenção especial os salmos classificados por último. Esses salmos têm sido denominados imprecatórios, por causa da maldição que eles invocam sobre os ímpios, e em geral sobre os inimigos dos salmistas em particular. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não devia nem falar o que eu li nisso, mas como é uma realidade entre nós, vocês já perceberam que quando alguns irmãos, quando brigam, dizem: eu vou descer. Irmãos brigam, né? Não brigam, você não sabia não? Como você é inocente. Alguns irmãos, quando estão chateados uns com os outros, dizem assim: eu vou descer com você no salmo tal, ou seja, eu vou orar no salmo tal, que são salmos que pedem justiça. Vou pedir para Deus fazer justiça e tal. Será que isso é bom? Será que não é? Será que existe na Bíblia? Será que não existe? Vamos procurar entender isso. Tem se defendido amplamente que os salmos imprecatórios são anticristãos impróprios de constarem na Bíblia Sagrada. Mas se são anticristãos e são impróprios de constarem na Bíblia Sagrada, por que constam? Por que constam? Por que consta, professor? É igual nós vamos estudar o livro de Cantares. Eu conheço gente que pega o livro de Cantares e grampeia e fala: esse livro não devia estar na Bíblia. Não leu o livro de Cantares. O livro de Cantares, ele é. Mas nós vamos aprender por que o livro de Cantares está na Bíblia. Vamos aprender. E vamos hoje, enquanto não chegamos no livro de Cantares, tentar entender por que esses salmos que são ditos anticristãos e impróprios para constarem na Bíblia estão na Bíblia. Vamos tentar aprender? Precisamos admitir prontamente que eles parecem não alcançar o padrão traçado. Não tem como não rir, desculpa, gente. O padrão traçado por Jesus do Sermão do Monte. Então vai lá, lê para nós Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. E quem puder, quem tiver aquelas fitinhas que marcam a Bíblia, deixa marcada aí. Mateus 5, 43 e 44. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Tá, então deixa esse versículo aí separadinho aí, tá bom? Não mexe com ele não, deixa ele aí quietinho.
No entanto, existem alguns pontos que deveríamos ter em mente ao lermos estes salmos, os imprecatórios. Primeira coisa que a gente tem em mente, deve ter em mente quando a gente lê um salmo imprecatório: eles nunca foram usados durante a adoração na sinagoga e nunca se tornaram parte do ritual judaico. A destruição dos ímpios tem sido entendida tradicionalmente pelos judeus como significando que Deus destruiria não os pecadores, mas os pecados em si. Quando a gente lê, a gente pensa que Deus que o Salmo está pedindo para que destrua o pecador. Mas na doutrina judaica, embora a construção gramatical do texto seja isso, está pedindo para Deus destruir o pecado, não o pecador. Mas nós estamos falando, não lemos nenhum salmo imprecatório. Então vamos ler, para a gente ter uma ideia do salmo imprecatório. Lê para nós o Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleitearam comigo. Peleja contra os que planejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrói o caminho aos que me perseguem. Dizem a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor... O caminho tenebroso e escorregadio, já começou a ficar um negócio. E o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede da cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Até aí, ele está pedindo para defender ele, não está tão ruim. Mas lê o 58, vamos ver o que vai acontecer. No capítulo 58? Lê alguns versículos dele, começando. Acaso falai-vos, deveras, ó congregação, a justiça? Julgai retamente, ó filhos dos homens. Julgai retamente o filho dos homens. Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienem-se os ímpios desde a madre, andem errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. Desejando que o ímpio fique perdido, e bom pernambucanês que ele se lasque. Então desejando que o camarada se lasque desde que nasceu. Ou é exagero meu? Não, mas segundo 69. Eu achei interessante só falando pernambucanês. Em bom pernambucanês eu quero que ele se lasque, não é assim que o pernambucano fala? Livrai-me, ó Deus, por águas. Livrai-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profunda lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que me procuram destruir-me, sendo justamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti.
ó Senhor, Deus dos exércitos, não seja confundido por minha causa, aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos. Até aí tá bom. Então deu para vocês perceber que ele pede justiça para ele, que as coisas boas aconteçam para ele, o salmista no caso, alguns casos Davi, outros não, e que o inimigo dele se arrepende. Isso aí está igual ao Sermão da Montanha, lá o versículo que vocês leram? Não. Tá ou não? Mateus 5, 43 e 44, dá para encaixar? Não dá, né? Mas vamos continuar. Existe uma história bastante conhecida de um rabino famoso do 2º século depois de Cristo, que estava sendo provocado pelo comportamento fora da lei de algum dos seus vizinhos. Ele orou para que morressem. Sua esposa reprovou sua atitude. Como você pode agir dessa forma? O salmista disse que os pecados acabem na terra, e depois ele acrescenta, e os ímpios deixarão de existir. Isso ensina que tão logo o pecado desapareça, não haverá mais pecadores. Portanto, ore não pela destruição desses homens, a mulher do rabino falando, esses homens perversos, mas pelo arrependimento. A história se firma no fato de que é possível entender pecados onde consta pecadores na língua hebraica. Em segundo lugar, então quando ele está pedindo para destruir os pecadores, no hebraico pode ser substituído por pecados. Em segundo lugar, embora a retaliação pessoal seja contrário ao espírito do Novo Testamento, a Bíblia deixa claro que todos os homens, em última análise, colhem as consequências das suas escolhas. Então, o Novo Testamento é contrário à vingança. Mas, embora ele seja contrário à vingança, fica claro que o que a pessoa faz de errado, ela colhe. Em Gálatas está escrito, não erreis, Deus não se deixa esclarecer. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Então ele só está pedindo que a palavra de Deus se cumpra. É a gente que, por causa da nossa cultura, do distanciamento da época e da cultura, a gente acha que não terror. O reino de Deus não vem somente por meio da graça, mas também por meio do julgamento.